Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos aproveitando esses dias, tratando dentro do livro de Daniel. Livro pequeno, mas de uma profundidade. Também é um livro escatológico. Teremos conferências no ano que vem. Nossas conferências são abertas, nós temos palestra o dia inteiro. Na parte da manhã, na parte da tarde, uma palestra. São 3 pela manhã de 1h15 e uma tarde de 1h15 também. Aí temos um intervalo maior. E aí temos o culto à noite. Será uma conferência escatológica. Serão 5 dias. Nós hospedamos 200 pessoas aqui, na nossa igreja, aqui nas dependências. E os demais que vêm ficam em outros lugares, mas 200 são por nossa conta no almoço e na hospedagem. Então você já está convidado a estar conosco no ano que vem. Em janeiro a gente deve estar colocando o link de inscrição para controle. Mas estaremos tratando escatologia vai envolver o livro de Daniel. Hoje, amanhã e depois, nós queremos tratar na fornalha com Jesus. Queremos mencionar o capítulo 3 de Daniel e o que ocorreu nesse capítulo. E a gente vê a aparição do Filho de Deus ali, socorrendo os seus servos, como sempre. O Senhor está sempre pronto para nos socorrer. Mas queremos ler 2 versos como base aqui, capítulo 3, o verso 24. E o verso de número 25, que diz assim, ó. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4 é semelhante ao Filho de Deus. E o aspecto do 4 é semelhante ao Filho de Deus. Vou usar esses versos esses dias, mas quero voltar aqui para o começo do capítulo e explicar o que estava acontecendo. O rei Nabucodonosor era o homem mais poderoso que tinha na terra no momento. Era o líder do Império Babilônico. O Império da Síria tinha caído. Levantou-se o Império Babilônico. Depois vem o Império Medo-Persas, aí vem a sequência e chega o Império Romano, do qual veio o nosso Senhor Jesus Cristo naquele período. Então Nabucodonosor era o homem mais poderoso que tinha na terra. E ele levantou uma estátua enorme. E ele convocou todos que eram subordinados a ele. Todos governadores, todos prefeitos, todos deputados, todos vereadores. Claro que lá eram nomes diferentes naquela época. Mas ele convocou todos, como se fosse o presidente da República, o homem de maior cargo no país, e as demais pessoas, cargos que estão subordinados ao cargo maior. Então o rei mandou convocar todo mundo e eles deveriam adorar aquela estátua. E ali tinham 3 homens com Daniel, que nós vimos nesses dias anteriores também. Tinham 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles disseram que não iriam se dobrar. Vamos ver os versículos para completar a história. O versículo de número 1, capítulo 3, o verso de número 1 diz assim, ó. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados. E a sua largura de 6 côvados, levantando-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Olha o poder que ele tinha. Quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, do sabuco e do saltério, da gaita de fole, de toda espécie de música,
Prostrai-vos e adoreis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Então o decreto já estava levantado. A ordem era essa. Todo mundo tinha que adorar o Deus de Nabucodonosor, a estátua que ele fez. E quem não adorasse, de imediato seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Se você pensa que você vive algum tipo de perseguição, olha como é que funcionava naquela época para crer em Deus. Olha como é que provava a fé. Olha como era com a vida. Crendo no Senhor, era com a vida. Vai morrer. Tá pronto. Estou pronto para morrer porque eu creio no meu Deus. Veja o versículo de número 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda espécie de música, preparando-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O medo. Todos tinham medo. Iriam morrer se não adorassem a estátua. Iriam morrer se não se prostrassem diante daquele Deus que Nabucodonosor criou. Mas os servos de Deus não se dobram a outros deuses. Os servos de Deus se mantêm firmes e fiéis. Os servos de Deus não se dobram às mentiras. Os servos de Deus não se dobram às falsidades. Os servos de Deus confiam no Senhor, mesmo correndo risco de vida. Você vai morrer se não fizer. Estou pronto. Pode me matar, mas eu não vou fazer tal coisa, porque isso vai entristecer o nome do meu Pai. Verso de número 8. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Essa foi a ordem do rei, e eles chegaram e disseram: Senhor, o senhor falou isso. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Olhe como eles já provocaram. Aí eles disseram assim no verso de número 12. Há uns homens judeus, os quais constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e os teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. O rei tinha feito um decreto, só que esse decreto feria a crença de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós respeitamos as leis do país. Quando as leis do país ferem a Bíblia, nós salvos, nós que seguimos Jesus Cristo, nós não respeitamos mais. Nós não obedecemos mais. Nós não seguimos mais. Enquanto as leis não estão ferindo as Sagradas Escrituras, nós respeitamos as ordenanças. Enquanto as leis ferirem as Sagradas Escrituras, não tem mais meu respeito. Não podem ter o respeito dos servos de Deus. Pode ser qualquer tipo de decreto. Se feriu as Sagradas Escrituras, nosso livro de regra de fé, nós não seguimos mais. E aí o preço será a vida. Eu espero que os servos de Deus estejam prontos a pagar com a própria vida. Os invejosos correram e falaram para o rei: tem 3 aí que não se dobram. Podiam ter ficado quietinhos, deixa lá, eles não se dobraram, deixa quieto. Não, foram direto entregar. Os fofoqueiros, aqueles que gostam de ver, jogam mais lenha na fogueira quando o assunto já está fervendo. Correram para o rei. O rei ouviu aquilo, sentiu-se afrontado e disse: quem são esses 3, né? Mandou logo buscar. Verso de número 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses,
nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, serei lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor agora afrontou o Deus Altíssimo. A fé daqueles homens estava sendo confrontada, mas o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, ele que é o autor, ele também foi confrontado por Nabucodonosor. E Deus os livrou, e Deus os protegeu. Amanhã nós veremos como Deus fez isto. Eles disseram que nem precisava responder sobre aquele assunto, os próximos versos. Eles nem precisavam responder, mas Jesus estava lá na fornalha e os livrou. Mas antes de finalizar hoje, eu quero te dizer, são 3 partes, parte 1, 2 e 3. Eu quero te dizer, eu não sei o tamanho do problema que você está enfrentando. Eu quero te dizer uma coisa, existe algum problema que Jesus Cristo não possa resolver? Existe algum problema que é impossível Jesus resolver? Se você me disser que existe, eu me calo. Mas eu sei que você não vai responder isso, porque para Jesus Cristo tudo é possível. Creia, confie, acredite, você verá a glória de Deus. Vamos orar. Pai, te agradeço por este dia, por esse momento, e rogo a Ti, Deus, a bênção de que a Tua palavra possa penetrar nos lares, falar aos corações, transformar vidas para a glória do Senhor. Ajuda, ó Deus, cada um, Pai. Precisamos muito de Ti. Dá-nos um restante de noite na Tua presença, ó dia, Pai, no seu horário que estarão assistindo, mas que em tudo, ó Deus, venham compreender a Tua mensagem. Ajuda-nos. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.